Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Globalcast, o podcast oficial do Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos aí as estratégias da sua jornada presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos. Ou seja, faturar aí acima dos 10 mil reais. E se você já alcançou os 10 mil, faturar acima dos 20 mil reais. Eu sou o Léo Bianchini. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema do nosso podcast de hoje é quais as melhores e as piores pós-graduações da educação física. Tem pano pra manga aí, hein? Eita, polêmica, hein? polêmica. Mas vai ser uma polêmica, a gente promete aqui muita inteligência nos comentários. Não vai ser aquela baixaria, nossa, essa pós-graduação é ruim, essa é boa. Não, pelo amor de Deus. A gente vai falar aqui com argumentos sólidos pra turma entender aí a diferença das piores e das melhores. Sim. Pra gente já começar então, Rafa, por que a gente resolveu trazer esse tema para o nosso Globalcast? Boa. Eu acho, cara, que uma pós-graduação ela é tratada de uma forma na educação física que a gente precisa mudar. Uma pós-graduação é uma coisa muito séria. É séria demais. Porque nós estamos falando de um namoro longo, bem longo. Nós estamos falando de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso é muita coisa para a gente tomar uma decisão pautada, não for uma coisa muito séria, porque é um projeto de longo prazo. E aí é um projeto onde você tem que ter uma transformação. Então, tem muita gente que não tem critério quando vai escolher uma pós-graduação. Tem muita gente que fica na dúvida como escolher uma pós-graduação. Tem muita gente que segue a pós-graduação e faz uma pós-graduação só porque um amigo ou outro fez e não tem a noção do porquê escolher. E muita gente não sabe diferenciar uma pós de outra. E, Rafa, como que eu olho para eu diferenciar uma pós da outra? Então, é um assunto sério, é um assunto que a maioria dos profissionais de educação física tem uma pós-graduação pelo menos, tem uma estatística sobre isso aí. Parece que mais de metade dos professores de educação física tem pelo menos uma pós-graduação. Sim. Então, é um assunto que a gente tem que discutir aqui. É um assunto bem sério de carreira, e como a gente trabalha com carreira, a gente vai falar aqui. É lógico que tem um viés esse podcast, tem um viés, a gente tem uma pós, mas a gente vai falar bem aberto, a turma vai perceber aí o quanto que a gente está puxando a sardinha, o quanto que a gente está sendo aberto. Exato, é como o Rafa já bem falou, né, no início, né, a galera acha que a gente vai trazer essas polêmicas e tudo mais, mas na verdade a gente quer falar com muita classe e sabedoria mesmo, justamente isso que o Rafa já iniciou falando, né? E acho que é interessante a gente fazer essa pergunta, né? Sem gerar essa polêmica, sabendo como transmitir isso para vocês. Mas, Rafa, quais são as piores pós-graduações? Boa. Primeiro, aquela que não tem um projeto pedagógico. É desafiador o personal trainer entender qual pós-graduação que tem um projeto pedagógico e qual pós-graduação que não tem um projeto pedagógico. Por quê? Porque nem mesmo os organizadores da maior parte das pós-graduações da educação física têm noção do que é um projeto pedagógico. Você ter todas as variáveis que influenciam uma pessoa de chegar num ponto B e falar assim, tá, eu vou passar por todas essas variáveis e eu vou passar por essas variáveis de forma progressiva. Então, projeto pedagógico é basicamente assim, essa pessoa precisa aprender a prescrever. Tá, ela precisa aprender a prescrever, aí eu vou aprofundando, dentro de uma academia. Ela precisa aprender a prescrever dentro de uma academia, a maior parte das pessoas que estão lá estão querendo emagrecimento. Ok, então eu pego do ponto A para o ponto B, então eu tenho que fazer com que elas prescrevam para a maior parte das pessoas que apareçam dentro daquela academia, utilizando toda aquela variabilidade de aparelhos, utilizando toda a variabilidade que existe dentro da biomecânica, mas ela também tem que compreender todos os fatores dentro da fisiologia na prescrição para tomada de decisão, todas as variáveis que influenciam a pessoa chegar no ponto B em termos de treinamento, mas também de atendimento, porque se a pessoa não tiver adesão, enfim, tem que ter uma parte comercialmente falando, tem que ter uma pessoa que imagina, tá, o que o cliente precisa para emagrecer. Sim. E tem que ter por trás uma teoria de quais são as variáveis que influenciam naquele cliente emagrecer. Então, se fosse uma pós de emagrecimento, ia ter que ter a variável atendimento, a variável adesão, ia ter que ter a variável prescrição, as inúmeras variáveis, mecanismos do emagrecimento, progressões de treinamento para emagrecimento, ajustes biomecânicos, ajustes comportamentais no dia a dia do atendimento,
comportamento, feedback dos clientes, acompanhamento daquele cliente no primeiro mês, se é mais importante, se não é, quais os picos comportamentais que a gente pode promover com aquele cliente para favorecer a adesão. Enfim, eu tenho que pegar todas as variáveis inclusas entre um ponto A e o B, como organizador de um projeto pedagógico, e eu tenho que falar assim, tá, agora eu tenho as variáveis na minha mão. Essas variáveis, é só chamar um cara para ele dar aula, ou eu preciso criar todo o cenário e aquele cara encaixa dentro daquela aula. Exato. Então não é assim, ô Léo, vai lá para mim e fala de atendimento. Não é assim. É sobre eu tenho a clareza de atendimento, aí eu analiso todos os fatores do atendimento, aí eu, vamos supor, estou falando qualquer coisa aqui só para o professor de educação física entender. Vamos supor que tem o fator 1 do atendimento, o fator 2 e o fator 3. E que eu preciso entender primeiro o fator 1, para depois eu vir com o fator 2, para depois eu chegar com o fator 3, para aí sim eu ter um atendimento ultra qualificado para uma pessoa emagrecer. Então eu tenho que chamar o Léo e falar assim, Léo, você é um cara que fala muito de atendimento, mas na minha pós-graduação eu queria te fazer um convite para você falar do fator 1 de atendimento. Isso. Não é para falar disso, não é para falar de A, de B, de C, de D. É só do fator 1. E eu destrincho para você o que eu quero que você fala em termos de um esqueleto. E aí você traz toda a tua bagagem teórica e prática dentro do fator 1. E aí na hora que eu somo fator 1 com fator 2 que vem outro professor, com fator 3 que vem outro professor, aí eu fechei a somatória, eu fecho aquela variável atendimento. E aí eu dou atividades práticas para a pessoa, para ela minimamente aplicar aquilo e ela ter um atendimento de fato específico para a pessoa do emagrecimento. Porque senão, você vai lá e fala uma coisa. Aí vem outra pessoa e fala outra coisa. Aí vem outra pessoa e fala outra coisa. E na hora que eu vi, eu não abordei fator 2 e fator 3, fiquei só no fator 1 e mesmo assim fiquei muito superficial. Então, o projeto pedagógico é essa visão por trás. É essa visão de todos os pontos que ele vai sofrer no mercado para chegar no ponto B, ou seja, prescrever, reter a pessoa, fazer adesão e etc, atendimento e por aí vai. Todos os pontos envolvidos naquele ponto B, eu estou colocando dentro da pós-graduação o desenvolvimento de habilidades. Então eu, como a pessoa do projeto pedagógico, eu tenho que ser uma pessoa que tenha uma vivência naquilo e eu tenho que ter uma visão muito diferente de mercado, uma visão que conecta teoria e prática. Porque se for a pós, onde quem desenvolveu é alguém 100% da prática, vai ser uma pós cega para prática. Sim. E aí a gente vai ficar falando de prática, mas o profissional não consegue formatar. E se é uma pós de alguém que é somente do laboratório, somente da teoria, também vai ter uma visão teórica. Então, a pessoa por trás do projeto pedagógico é o alicerce, é o esqueleto disso aí. Então, projeto pedagógico. Rafa, como é que eu sei se a pós tem ou não tem projeto pedagógico? É quando o aluno pode entrar a qualquer momento. Se o aluno pode entrar a qualquer momento, não tem um projeto pedagógico tão aprofundado. A verdade é essa. Pode até ter, mas tem um viés comercial muito grande. Eu preciso que aluno novo entra. Isso atrapalha o projeto pedagógico, porque imagina, se a bioenergética tem que ser na segunda aula, como é que eu vou deixar um aluno entrar na sexta aula sem bioenergética? Como é que eu vou deixar um aluno entrar na nona aula da primeira turma, sendo a primeira aula daquele aluno e não é bioenergética? Então, eu complico todo o projeto pedagógico. Então, primeiro aspecto para falar se uma pós-graduação é ruim, ela não tem projeto pedagógico, e eu posso falar com propriedade que eu rodei esse Brasil todo dando aula em pós-graduação, 98%, sim, 95%, porque agora tem uma turma bacana começando a enxergar isso aí no mercado, mas 95% das pós da educação física não tem projeto pedagógico. Até tu falando disso, eu lembrei de quando eu fiz pós, né? Eu acho que assim, a gente, quando tá na graduação, a gente tá muito preocupado em buscar especialização, em buscar um certificado, um diploma, né? E a gente acaba meio que atirando para todos os lados. Total. A primeira pós que a gente vê, a gente acaba aí. Então, pós em fisiologia do exercício.
E aí, claro que agora, né? Agora eu tenho essa visão, antes eu não tinha. Mas avaliando e analisando agora, a minha pós foi assim, tipo, ela falava de tudo um pouco, né? E acho que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no decorrer do podcast aqui. Mas, tipo, a minha era musculação e condicionamento físico. Eu fui meio que eliminando aquelas que eu não queria. Biomecânica, não quero trabalhar com isso. Natação, gostava, trabalhava, mas não era o que eu queria me aprofundar. Aí, de todas as que eu avaliei, condicionamento físico e musculação era a que mais se aproximava do que eu gostava, né? Porque eu vi lá um pouco das disciplinas que ia ter e tal. Mas a gente acaba tirando para todos os lados e você vai ter mais do mesmo. Porque o que eu analisei? Era meio que uma extensão da graduação, porque na graduação a gente acaba tendo de tudo um pouco para você ver o que você vai se encaixar mais para depois quando você sair você se aprofundar naquilo. Mas aí tu sai vai para uma pós que você também não consegue se aprofundar naquilo, né? Exato, e aí cai num segundo aspecto de uma pós-graduação ruim, que é, na verdade, esse aspecto, ele não é nem tanto da pós, coitada. Ele é nosso, na hora da escolha, que foi o que você caiu na hora de escolher. Eu me aprofundar num tema sem ter clareza 100% do que é aquilo, do que eu quero. Então, muita gente, às vezes, faz a pós-graduação no momento errado. Então, imagina, você gerar necessidade primeiro da prática. Então, você pega o teu conhecimento da graduação, aí você vai para uma musculação. Aí na musculação você começa a se envolver. Aí você começa a notar suas deficiências. Aí você fala assim, meu Deus, eu acho que eu tenho uma deficiência grave em biomecânica. Eu tenho uma deficiência grave em repertório disso, daquilo e daquilo. Eu tenho uma deficiência... Aí na hora que você vê a sua... Você consegue enxergar a tua deficiência e você já aplicou e já aprendeu bastante coisa na prática, aí você fala... Qual a pós-graduação que vai preencher essa deficiência? Aonde eu vou aprimorar isso? Aí você já tem uma clareza maior. Então você não vai aprofundar teoricamente em algo sem ter ainda clareza, porque aquele aprofundamento teórico ele vai cair no segundo ponto, que é eu encher de teoria e eu não tenho prática para aquilo. Então, por exemplo, eu vejo muita gente fazendo pós-graduação de populações especiais. E aí você tem aula sobre Alzheimer e você não tem cliente assim. Aí você tem aula sobre Parkinson, você não tem cliente assim. Você tem aula sobre uma condição clínica X e você não tem cliente dessa forma. E a neurociência mostra, né? Depois de 30 dias, aquilo que você aprendeu, se você não aplicou de fato na prática, se você não aplicou e repetiu, você esquece tudo. Então vira uma espécie de uma teoria que durante o encontro é bacana de aprender, é gostoso, mas depois a gente esquece tudo. Então, ou seja, eu não entraria de forma alguma em uma pós-graduação que não tem projeto pedagógico. Eu não entraria de forma alguma numa pós-graduação onde eu vou acumular teoria e eu não tenho nada de prática para me envolver com aquilo. E eu não entraria numa pós-graduação antes de ter uma clareza mínima do ponto B do que eu quero. Então, esses 3 pontos aí eu acho que são essenciais da gente deixar pra galera. Beleza, então a gente entendeu assim, pontos, né, primordiais do que não deveria ter numa pós-graduação, né? Fomos meio que por eliminação. E se a gente for avaliar, tipo, as melhores pós-graduações, o que a gente poderia falar sobre a escolha das melhores? Quais seriam as melhores? Boa. Aí é o antídoto do primeiro ponto, né, que é o projeto pedagógico. É obrigado, não tem jeito. Não escolham um curso que não tenha. Mas, agora, se você tá na dúvida de qual curso... Você escolheu 5 que tem projeto pedagógico. Você fala, cara, isso tem projeto pedagógico. Rafa, como é que eu sei que tem projeto pedagógico? É só você olhar o resultado de quem fez. Então, um bom método de você diferenciar uma pós da outra é olhar o resultado de quem fez. Não é só as aulas são muito boas. Isso é um feedback muito fraco. Aula boa não quer dizer nada. Aula boa é simplesmente uma aula boa. É um professor bacana, é um professor que ele sabe muito, é um professor que estudou doutorado, pós-doutorado, não sei o quê. Isso é aula boa. Aula boa é muito fácil de acontecer. Então não vai para um curso porque a aula é boa. Vai para o curso porque o resultado é bom. O curso tem que te entregar um resultado bom. E um resultado bom, você tem que analisar pelas pessoas que fizeram o curso, pela condição de carreira de quem está fazendo o curso. Então, se você quer se especializar
por exemplo, em emagrecimento, você tem que analisar se aquela pessoa que fez aquela pós em emagrecimento, se ela conseguiu construir a metodologia dela de emagrecimento e se ela está tendo sucesso no emagrecimento com a metodologia que ela construiu ali. Esse é o ponto que você tem que analisar. Então, o projeto pedagógico é essencial de uma boa pós-graduação, e quando eu estou na dúvida entre pós-graduações que têm bons projetos pedagógicos, eu tenho que ir atrás dos resultados de quem fez aquela pós-graduação. É aí que mora a grande sacada. É o resultado da pós. Porque 1 ano e meio juntos dá para você entender aí o resultado da galera. Um projeto pedagógico é para gerar resultado. E tem um outro ponto também. Tirar a pessoa da zona de conforto. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso cérebro na educação física. Por quê? Às vezes a gente gosta de chegar no lugar e só confirmar o que a gente sabia. Isso é muito perigoso. Então, por exemplo, o professor de educação física, às vezes, ele prefere ir para uma aula prática numa cadeira extensora que ele fala, cara, eu já sabia de 99% disso, mas teve um detalhinho ali que eu não sabia. Legal saber. Ele prefere isso é mais confortável para o cérebro, e na segunda ele já aplica aquele detalhinho ali da cadeira extensora, do que, às vezes, refletir na vida, na carreira dele, do tipo, meu Deus, eu não tenho uma metodologia. Caraca, como que vai ser minha vida sem uma metodologia? Eu preciso ir atrás de um processo, criar uma situação onde eu junte as minhas ferramentas da fisiologia, da biomecânica e crie uma sequência para os meus clientes do treinamento físico. Eu crio uma sequência que seja a minha cara, com a minha expertise, com a parte comportamental, o que for, e aí aquilo seja a minha metodologia. Então, criar uma metodologia gera muito esforço do cérebro e gera insegurança. Assistir uma aula prática de um drop set numa cadeira extensora gera pouca glicose no cérebro e eu fico mais confortável, eu me sinto bem. Por quê? Porque a maior parte daquilo que está sendo falado eu já sei. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma pós-graduação, eu posso ir num curso de fim de semana onde existem 30 exercícios práticos e eu reviso aqueles exercícios e falo, nossa, alguns ali eu estava vacilando no agachamento, eu não estava me atentando a esse detalhe de consciência corporal. Legal, então faça cursos de extensão voltado para isso. Mas uma pós-graduação é para te fazer refletir na vida. É 1 ano e meio. É para te fazer ter uma associação diferente para tua carreira. Então, mesmo que ela seja técnica, ela tem que te fazer pensar diferente para a carreira. Então, é metodológico o processo. Então, não aceite uma pós-graduação que não te tira da zona de conforto. Não vai para o final de semana e aí você fala, pô, legal, esse fim de semana tive alguns conhecimentos novos, mas a maioria eu já sabia. Isso não faz muito sentido. A gente está meio que confortando o nosso cérebro, e quando a gente vive somente nessas informações antigas e com leves pitadas de novidade, a gente está num momento que daqui 10 anos, você olha, você está mais ou menos no mesmo lugar. Então, é nessa pegada. Porque ela tem que agregar valor de alguma forma, né? É que nem tu falou, não adianta tu tá ali investindo tempo, investindo dinheiro para aprender 3% a mais do que você já sabia. Agora eu sei a posição do pé, agora eu sei um método diferente. Não tem o porquê isso, né? Acho que nesse ponto de crescimento, uma das coisas que tu foi falando, eu fui lembrando da minha, porque na minha pós-graduação, para tu ter uma ideia, meu primeiro professor no primeiro dia de aula da pós-graduação foi o Joel. O Joel na época dava aula ainda, né? Naquela 2012, né? E aí o Joel já era daquele jeitão que ele sempre foi, já chegou lá com os 2 pés na porta, contando um monte de história. Já era o Joel J de hoje. Só não era do tamanho que ele é. Exatamente, só não era o gurilão. Não era o gurilão. E aí ele deu 3 aulas pra mim durante a pós, e nessas 3 aulas ele não deu nada de aula técnica. Porque a aula que era pra ele dar era de musculação para membro superior, musculação para membros inferiores. E eu acho que ele já tinha essa visão do tipo, a galera da educação física precisa saber além disso aqui. Isso aqui é mais do mesmo. Boa. E as aulas deles eram empreendedorismo, vendas, gestão, marketing para personal trainer. Tanto que a nossa última aula, que era para ser sobre musculação, a gente não falou nada de musculação, foi só marketing digital naquela época, né? Olha isso. E eu saí de lá... Nós falando de quantos anos atrás? 10 anos atrás? Foi 2012. 2012. Caraca, olha, 12 anos atrás. E eu lembro que depois dessa pós, eu fiquei loucão pra parte do empreendedorismo. Foi onde eu lancei meu primeiro livro, ele que me ajudou, virou minha chave pra esse lado. Mas tu pensa, eu fui pra uma pós de musculação e condicionamento físico. Teve nada a ver, assim. Então, a pós
não me tirou da zona de conforto para aquilo que era o propósito dela, né? Ela Sim. tava falando de musculação e condicionamento físico, mas virou a chave para uma outra pegada, assim, não a proposta que era para ser, né? Perfeito. Então, eu vejo nesse sentido, assim, eu acho que a turma tem que prestar atenção nisso. Sim. Olha, eu tô indo para uma pós para ficar na minha zona de conforto e atualizar os meus conhecimentos, eu não gastaria numa pós para me atualizar. Eu me atualizaria com outros tipos de cursos. Sim. Atualizar tem que ser o resto da vida. Mas eu iria em outras modalidades, sabe? Certificações, coisas mais direto ao ponto, cursos de extensão de fim de semana. Eu me atualizaria nesse sentido. É lógico que pode ter uma parte da pós que você está se atualizando, mas tem que ter uma parte obrigatória que te tira da zona de conforto. Tem que mudar em Minas a gente fala assim, mudar o rumo do rio, entendeu? Tem que mudar. Se não mudar, não faz sentido. Tem que sair transformado do negócio. Exato, né, é transformação. E assim, a gente tá falando muito nessa pegada da transformação e tudo mais, mas se a gente for falar na parte técnica, você seria uma pessoa que é contra uma pós em parte técnica? Boa, de forma alguma. Eu acho essencial parte técnica, a gente defende bastante aqui na metodologia, porque é a base, né? É o alicerce. O problema é a gente ficar para sempre somente se alimentando da base, no alicerce. Então a gente acaba virando uma obesidade mental, acaba que a gente fica com aquilo guardado, tanto conhecimento guardado pra gente, ou guardado para 10 alunos, enfim, 10 alunos de personal. Então, a parte técnica é essencial, o personal trainer tem que ir para cima dela. Agora, até para a parte técnica, ele tem que ter um objetivo maior do que só aprender a prescrever. O Joel J, ele há 7 anos atrás, ele falou para mim assim: Miranda, você não precisa de dinheiro, você precisa de um método validado. Um método validado, ele é consequentemente dinheiro. Quanto mais validado for o teu método, mais dinheiro naturalmente você vai ter. E aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo eu coloquei num papel método. E doutorado, mestrado, naquela época era mestrado e tudo, doutorado eu fiz e tal. E a gente trabalha muito essa visão metodológica das coisas, né? Analisar as coisas metodologicamente. E aquilo mexeu comigo. E aí eu já me desenvolvi desde lá de trás a sempre olhar as coisas para as inúmeras variáveis que a compõem. Então hoje, se eu começasse a trabalhar com emagrecimento, eu ia analisar o público de emagrecimento e ia falar assim, quais são as variáveis, quais são as vacinas que essa galera precisa. Essa galera não precisa só de vacina de técnica, não é somente a vacina técnica. Então hoje, 99% dos professores de educação física que trabalham com emagrecimento são analfabetos em comportamento. Eles não manjam nada sobre adesão, não manjam nada sobre esse lado comportamental de atendimento às pessoas, eles não manjam sobre eles não entendem sobre o que fez aquela pessoa chegar naquele peso. Então isso gera uma cegueira metodológica, que é o quê? Ele sabe todas as variações no aparelho para a pessoa fazer o exercício, mas a pessoa desiste por falta de motivação. Aí você fala, caraca, ele sabe todos os hits, todos os protocolos, ele sabe todas as variações, ele sabe todas as variáveis que aumentam o gasto energético, ele sabe todos os hormônios influenciados mecanisticamente no processo de emagrecimento, e a pessoa abandona por motivação, a pessoa abandona por alguma questão comportamental. Olha isso é cegueira metodológica. Sim. Então, se eu entro numa pós-técnica hoje, eu entraria atrás de metodologia. E aí tem um problema. Porque o professor que vai me ensinar, geralmente, ele não tem esse cunho metodológico. Ele é o cara que vai lá falar de hormônio. Aí no outro fim de semana vai lá outro falar sobre biomecânica do emagrecimento. Conteúdo, né? E conteúdo. E eles vão entregando picado. E beleza.
eu vou ter que ter essa malícia de... Eu não conheço projetos focados em formar metodologias. A metodologia de emagrecimento. Aqui você vai aprender a montar a tua. Nós vamos te dar uma salada, vários ingredientes dessa salada. Esses ingredientes, eles precisam lá fora. O público precisa, o público está patinando porque não tem esses ingredientes. E você vai organizar essa salada no melhor ângulo, de acordo com a tua expertise, com a tua experiência, você vai organizar a sua metodologia. Então, a gente não tem isso aí. Eu acho que é uma virada que vai acontecer nos próximos 5 anos, 10 anos. Vai ter que acontecer isso no mercado fitness, porque o personal trainer, ele tem uma cegueira metodológica. A gente discute muito aqui no Personal Global e já avisa muito a turma. Gente, como se forma uma metodologia? A gente explica isso nas aulas da nossa pós-graduação. Ponto A para o ponto B, vacinas, as coisas que eles falham. Então, ele fala em motivação, você tem que entender de motivação, você tem que ter vacina, você tem que ter ferramenta de motivação. Não pode ser um PhD em exercício e analfabeto em motivação, porque você não vai emagrecer a maioria das pessoas, não vai ajudar elas a emagrecerem, né? Então... acho que esse ponto encaixa perfeitamente nessa questão da gente estava falando da parte técnica, que a pós-graduação às vezes entrega, às vezes não, muitas das vezes acaba entregando mais do mesmo. Então a gente está na faculdade aprendendo a parte técnica, métodos e tudo mais, vai para pós, métodos, técnicos e tudo mais. Então a gente não entende sobre as motivações e outras habilidades que a gente precisaria desenvolver e não se desenvolve também, né? Porque como a gente fala aqui, a galera... Elas chegam e elas dominam muito a parte técnica, mas elas não sabem passar essa parte técnica, não sabem transmitir, não sabem comunicar, não sabem se entender e não sabem entender o próprio cliente, né? Perfeito. Porque tem muita dificuldade como que eu vou falar sobre esse método na rede social? Total. Como que eu vou aplicar isso com os meus alunos online? Total. Então tem realmente essa parte do analfabetismo, né? Tinha que ter uma disciplina na graduação, Leozão, de gestão de carreira, mas assim, verdadeiramente gestão de carreira. Sim. Uma disciplina, 6 meses, cara, já era o suficiente, uma aulinha por semana. E essa gestão de carreira, a gestão, ela ilumina a prescrição. Como é que funciona a gestão iluminar a prescrição? Se você tem clareza que você é apaixonado por trabalhar com idosos, você já iluminou um monte de curso que você já iluminou o túnel. E aí vai aparecer um curso de hipertrofia feminina, bumbum na nuca, você vai falar assim, não quero, não é meu público. Aí vai aparecer um curso sobre flacidez, um curso sobre a pessoa, sarcopenia. Aí você vai falar, é pra mim, sarcopenia é pra mim, eu vou falar pra idosos. Então, a gestão, ela ilumina a prescrição, porque ela gera clareza. Então, dentro da graduação ou dentro da pós-graduação, o que deveria ser batido antes da pessoa sair escolhendo por inúmeros cursos é a clareza da profissão, é a clareza de onde eu posso chegar, é a clareza de qual tipo de público que eu posso trabalhar. Porque aí se eu tenho um mínimo de clareza, depois facilita. Porque o professor de educação física, ele sai fazendo curso de tudo. Ele sai fazendo curso de idosos, ele sai fazendo curso de natação, ele sai fazendo curso mas sempre técnico, né? E mistura tudo. Sim, e mistura sim. tudo. Aí aquilo sai tudo no esquecimento. Então ele não sabe se comunicar e não tem metodologia, às vezes, não tem as vacinas completas da metodologia do cliente dele. Então começa a prestar atenção. Quais são essas vacinas? Quais são as vacinas que os meus clientes precisam? Então lá atrás o Joel me alertou isso, há 7 anos atrás. Falou, você não precisa de dinheiro, você precisa de um método validado. E eu fui analisar o que era um método validado. E aí mestrado, doutorado, eu falei, entendi. Um método validado se trata de ter clareza nas variáveis do jogo, nas variáveis que o teu cliente escorrega e você ter vacinas interessantes e eficazes para cada uma daquelas variáveis. Então, todo professor de educação física deve investir em, ao longo do tempo, criar a tua própria metodologia. A gente criou nossa metodologia aqui no Global, e aí, tanto que dentro da pós-graduação, a gente nem trabalha a questão assim do, vamos juntar um monte de aula ali, igual a turma faz, tipo, pós de fisiologia. Pós de fisiologia, se você for olhar o título das aulas, são capítulos do McArdle. Então, basicamente, é uma atualização do McArdle, só que com artigos, com uma pessoa que manja muito lá na frente,
que tem um baita doutorado e tudo tal, então, ou pós-doutorado. Então a gente trabalha método. E aí esse método, quanto mais o tempo passa e mais pessoas estão envolvidas no teu método, melhor o teu método fica. Então toda vez a gente vai aprimorando a nossa pós-graduação, porque a pós é uma maneira da gente aplicar o método global na parte técnica, parte comportamental, parte comercial, só que cada turma a gente vai vendo assim, nossa, tem uma oportunidade da gente aprofundar mais nesse assunto, porque parece que ficou um resquício de dúvida. Tem uma oportunidade da gente aprofundar menos neste assunto, e a gente vai ajustando, aprimorando para o método levar mais pessoas ao ponto B da promessa de dobrar o salário, né? Exatamente. E esses pontos assim de a gente trabalhar e desenvolver outras habilidades, né? E esse foi um ponto que infelizmente foi no final da minha graduação. Eu gostei que tivesse sido antes, assim, né? Mas eu lembro que quando eu fui estudar fora, que eu fiquei um ano fora, quando eu voltei, quando eu cheguei lá, tinha na graduação uma aula, uma disciplina, e tinha um mestrado que era em gestão e marketing esportivo. Tá. E eu disse, que legal, né? Uma aula totalmente diferente da aula técnica. Eu já achei interessante aquilo. Na época eu acabei não fazendo essa disciplina, mas quando eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi chegar pro meu coordenador e falar, Cid, a gente precisa ter essas aulas também na nossa grade curricular, porque Boa. depois que o cara sai daqui, muitos vão abrir uma academia. E como é que ele vai vender? Como é que ele vai gerir o negócio? Como é que ele vai administrar pessoas, gerir pessoas, né? Perfeito. E ali a gente começou a fazer algumas palestras, alguns eventos, mas desde logo eu me formei. Tá. Mas depois eu sei que abriu. Eu não sei se isso é na maioria das faculdades da educação física. Eu sei que hoje tem uma disciplina de empreendedorismo, alguma coisa voltado para isso. Não sei como é que é a disciplina, mas já começou a dar uma mudada, digamos assim. Não, né? é super necessário, cara. Tem que ter isso já na graduação para alertar as pessoas, porque aí a pessoa de campo aberto sobre as opções que ela tem na profissão, aí ela já sai da graduação. Às vezes ela sai da graduação e emenda uma pós-graduação, mas de repente ela vai para uma pós-graduação aonde ela quer entender qual que é o nicho dela de mercado, ela quer entender para que rumo ela de fato vai, ela quer entender todas as variáveis que o mercado pode trazer para ela, enfim, e por aí vai. Então, a pessoa que está por trás dessa pós-graduação, desse projeto pedagógico é essencial, porque hoje em dia é muito simples o processo para abrir uma pós-graduação, tanto que na educação física está pipocando de pós-graduação para tudo quanto é lado, e aí na hora que você vai ver, às vezes a pessoa que fez aquele, entre aspas, aquele projeto pedagógico, que ela tem pelo menos que fazer um escrito para o MEC, a pessoa que vai fazer aquilo, ela não tem cunho pedagógico, ela não tem vivência pedagógica, ela não tem formação pedagógica. Então é um perigo, porque é um tiro no escuro. Então uma vez eu vi uma pós-graduação de consultoria, sabe? De consultoria online, uns negócios meio assim, tipo, misturou temas assim, pegou 2, 3 temas do mercado que estava em alta, juntou aquilo e fez uma pós-graduação. Ou seja, o resultado foi que durou pouco tempo, já não existe mais, então nasceu e morreu. Então é isso, não dá para brincar com coisa séria. Pós-graduação é coisa séria, pós-graduação é transformacional, é um projeto educacional transformacional. Então precisa ter projeto pedagógico na veia, coisa séria. Sim. E como todo mundo já sabe, a gente tem pós-graduação aqui na Global. E até pra gente já se encaminhando pro final, muitas pessoas acabam perguntando, né? Por que a gente não leva a nossa pós-graduação para outros estados, para chegar mais próximo dos personagens. E acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso.